Olá, viciados em gêneros textuais, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, a pedido do professor Alisson, eu vim aqui dizer alguns gêneros textuais que acabamos vendo sobre eles ou até nem sabíamos que eles existiam. Lembrando que sem a ajuda da Deciane, do Eric, do Felipe, da Giovana, da Isadora e do Leandro, esse vídeo não teria acontecido. E também sem o professor Alisson. Nesse vídeo nós veremos 7 tipos de gêneros textuais: monografia, extracurricular, resenha, carta de opinião, poema e poesia e relato. Assim como todos os vídeos aqui do canal, eu já vou dizer, se eu estiver olhando para essa direção é porque o laptop está aqui do lado e eu estou utilizando ele para poder ler e falar as informações aqui sobre esse trabalho. Monografia. Começando com a monografia. Bom, a monografia é uma dissertação sobre um ponto particular de uma ciência, de uma arte, de uma localidade, sobre o mesmo assunto ou sobre assuntos relacionados. Comumente escrita por apenas uma pessoa, é o principal tipo de texto científico. Estrutura da monografia. Em sua estrutura, nós temos a introdução, que deve explicar o contexto que o tema está inserido e deixar claro o motivo do assunto ser importante e relevante para aquela área. Também temos o desenvolvimento, que deve conter a revisão de literatura, ou seja, uma síntese completa a respeito dos dados levantados sobre o assunto. Hipóteses e variáveis também devem conter nele. E o que são elas? Basicamente são afirmativas que podem ser testadas e julgadas como verdadeiras ou falsas. E a conclusão deve mostrar até onde a pesquisa foi e o que ela encontrou. Extracurricular. Em linhas gerais, são todas as atividades que um aluno ou um jovem profissional pode buscar e que são diversas da formação acadêmica profissional. Contribuindo para uma formação pessoal, social, acadêmica ou mesmo profissional, são atividades eletivas que o aluno pode optar por fazer livremente. Importância do extracurricular. Em um mercado de trabalho extremamente competitivo, é correto dizer que, para muitas carreiras, apenas o diploma acadêmico não é o bastante para garantir o sucesso na briga pela vaga de emprego dos seus sonhos. Resenha. A resenha é um gênero textual de caráter técnico muito comum no meio acadêmico. Similar ao resumo, o objetivo deste texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. Existem 2 tipos de resenha, a crítica e a descritiva. A descritiva é uma apreciação acerca de um livro ou de uma obra. A crítica também é conhecida como opinativa e apresenta um juízo de valor do leitor sobre o conteúdo resenhado. Estrutura da resenha. Não há um limite em relação ao número de parágrafos ou de linhas para escrever uma resenha. Apenas indicações de quais elementos devem estar presentes nesse tipo de texto. São eles: primeiro parágrafo, nós temos a síntese geral da obra, o resenhista explora os pontos centrais. Segundo parágrafo, apresentação dos capítulos ou das partes da obra. Terceiro parágrafo, síntese de cada capítulo ou de cada parte da obra. O ideal é que seja um parágrafo para cada capítulo ou parte. E no quarto parágrafo nós temos análise crítica do leitor, apresentação e informações particulares sobre a leitura da obra, seu objetivo, claro, problemático, denso, etc. E uma possível recomendação de uma leitura ou alerta. Carta de opinião. O artigo de opinião ou a carta de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado assunto ou um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado, e o escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor, e por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Os artigos de opinião são encontrados em rádios, TVs, revistas, em jornais. Como suas principais características, o artigo de opinião utiliza a argumentação e a persuasão. Os textos podem ser escritos tanto na primeira quanto na terceira pessoa. Normalmente os textos são assinados pelo autor, são textos veiculados nos meios de comunicação, como já dito anteriormente, possuem uma linguagem simples, objetiva e também subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, além de que o verbo aparece no presente e no imperativo. Estrutura da carta de opinião.
Em sua estrutura, a introdução vem logo no primeiro parágrafo do texto, e é onde o autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. No desenvolvimento, é onde o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. E na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Sabe a proposta de intervenção? A conclusão nesse texto é tipo isso. Poema. Indo para os nossos quintos gêneros textuais, nós temos o poema. O poema é um gênero textual que sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema deriva do verbo grego poio, que significa fazer, criar e compor. O poema pode ser definido como um texto em que a linguagem é explorada em suas mais variadas dimensões, dos aspectos sonoros ou visuais, caso da poesia concreta. No poema, mais do que em outros gêneros textuais, a linguagem vai além de sua função meramente comunicativa, transformando-se em objeto artístico por excelência. Muitos poemas têm rima e métrica. A rima é a repetição de um som, vocal ou consonantal, que ocorre a intervalos regulares dentro do poema. A métrica é a medida do verso contada em sílabas poéticas. Mas essas características listadas acima não são necessárias. Isto é, para que um texto possa ser chamado de poema, ele não precisa ter versos, estrofes, rimas e métrica. Há, por exemplo, poemas que não são escritos em versos, os chamados de poemas em prosa. Da mesma forma, é possível escrever poemas sem rimas, que chamamos de versos brancos, ou sem métricas, que chamamos de versos livres. A métrica é a medida do verso contada em sílabas poéticas. Lembrando que os poemas eles são caracterizados pela sua musicalidade. Poesia. Chegando um pouco perto do poema, nós temos a poesia, que é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturalmente em forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza estética retratada pelo poeta em forma de palavras. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é sublime e belo. Existem determinados elementos formais que caracterizam o texto poético, como por exemplo o ritmo, os versos, as estrofes, e que define a métrica de uma poesia. A métrica de uma poesia consiste na utilização de recursos literários específicos que distinguem o estilo de um poeta. Os versos livres não seguem nenhuma métrica. O autor tem a liberdade para poder definir o seu ritmo e criar as suas próprias normas. Esse tipo de poesia também é designado poesia moderna, na qual se destacam elementos do modernismo. Estrutura do poema. Na estrutura do poema, nós vemos que ele se apresenta em forma de versos e estrofes, onde o verso é cada uma de suas linhas e o estrofe é o conjunto delas. Estrutura da poesia. Como vimos anteriormente, na estrutura de uma poesia, o autor escolhe qual é o ritmo que ele vai colocar dentro de seu texto. Então, ele tem autonomia para compô-lo do jeito que ele achar melhor. Diferença entre poema e poesia. Dentro desses dois textos temos muitas semelhanças, mas quais são as diferenças entre eles? O poema é um texto literário composto de versos, estrofes e por vezes rima. Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como um poema. Assim, a poesia é um conjunto mais amplo que pode envolver pinturas, esculturas, literaturas, etc. Relato. O relato pessoal é um texto predominantemente narrativo, em que relata as experiências e vivências de uma outra pessoa. Ele apresenta, enquanto narrativa, personagem, cenário, tempo e narrador. Para fazê-lo, é importante ter o tema bem definido, o conhecimento dos aspectos narrativos do texto e a sua estrutura. Ele é escrito em primeira pessoa e utiliza a linguagem formal na maioria dos casos, onde a principal diferença entre o relato pessoal e o diário é que o primeiro é direcionado a alguém e o segundo tem caráter confidencial. Pode ser tanto oral quanto escrito, e por ser uma narrativa de experiências pessoais, sentimentos, pensamentos e vivências, o relato pessoal apresenta personagens, cenário, tempo e narrador reais, pois é um texto que se dedica a narrar fatos e acontecimentos. Em outros termos, o narrador é aquele que participa e relata os acontecimentos. Por isso, ele é em primeira pessoa, as personagens são envolvidas em seu relato, o tempo e o cenário compreendem o lugar e o momento em que tais acontecimentos ocorreram. Estrutura do relato. Durante a estrutura,
O narrador deve estar atento e responder a seguinte pergunta: como você viveu aquela experiência? Assim são importantes os seguintes aspectos estruturais do texto. Título: apesar de não ser obrigatório, é interessante usá-lo para chamar a atenção de seu leitor acerca da temática abordada. Introdução: é a apresentação do seu relato pessoal. Assim, é importante que você contextualize o seu leitor sobre a experiência vivida. Desenvolvimento do relato: é importante apresentar de forma cronológica a sucessão dos acontecimentos em seu relato. A linearidade da narrativa ajuda o leitor na melhor compreensão de seu texto. Desfecho/conclusão: é um encerramento do seu relato. Nele é importante você colocar as reflexões sobre a sua experiência, isto é, identificar os pontos positivos e negativos, se houver, e comentar sobre eles. Espero que esse vídeo possa ajudar a você a ter aumentado um pouco o seu conhecimento textual. É isso, gente. Beijos, falou e fui. Tchau!